Durante anos, Israel enfrentou uma grande questão. Nós nos acovardamos diante das condenações do mundo ou afirmamos nossa capacidade de dissuasão? Bem, acho que Israel fez uma escolha. Com o ataque preciso no Catar, a mensagem de Israel é clara. Onde quer que você esteja, seja em um país próximo ou em um país distante, se você ameaçar israelenses, haverá um preço a pagar. Todo terrorista hoje no mundo sabe disso por causa de um país, Israel. Obrigado por se juntar a mim hoje neste episódio especial enquanto mergulhamos no ataque preciso de Israel contra a liderança terrorista do Hamas no Catar. Veja as ramificações tanto localmente nos Estados Unidos quanto globalmente. A reação do Catar não surpreende. O emir do Catar descreve esse ataque como terrorismo de Estado. Esta é uma mensagem para toda a região de que há um agente desonesto na região. O Catar é o maior dançarino do Oriente Médio. Eles conduzem uma valsa com dois parceiros diferentes pelo salão de dança. O primeiro é os Estados Unidos. Al-Udeid é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio. E onde fica isso? No Catar. O Catar fechou um acordo comercial de 1,2 trilhão de dólares com os Estados Unidos, incluindo fornecimento de bombardeiros, tecnologia e muitos equipamentos militares. Mas enquanto eles dançam nesse salão, eles trocam de parceiro e voltam para o parceiro tradicional deles, que é o Irã. Para aqueles que não sabem, o Catar possui o maior campo de gás natural do mundo e seu parceiro não é outro senão o Irã. Essa é a maior fonte de riqueza do Catar. Na verdade, quando o Irã quer financiar seus representantes, quem é o patrocinador financeiro do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis? Todo esse dinheiro passa pelo Catar. A associação do Catar com o terrorismo remonta a muitos anos, até o mentor do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, que foi o arquiteto do 11 de setembro. Ele morou no Catar. Em 1996, a CIA informou o Catar sobre um grande mentor terrorista e pediu sua prisão. O Catar não respondeu a esses pedidos. Após o 11 de setembro, ele foi avisado, aparentemente por um membro da família real, e fugiu antes que pudesse ser preso. Mark Levin disse recentemente que, se o povo americano soubesse toda a extensão do terrorismo do Catar, seus vínculos com o terror e a compra de influência em nosso país, nos Estados Unidos, inclusive na mídia, ficariam enojados. O ataque de ontem por Israel é a primeira vez que essa farsa foi realizada. A máscara foi revelada. O Catar tem jogado em dois times. Eles são o aliado mais próximo do Irã. O Irã faz um plano. O tesouro deles é o Catar. Eles indicam onde o ataque terrorista vai acontecer e o Catar fornece o dinheiro. Por outro lado, o Catar abriga a maior base dos Estados Unidos da América. Como podem lidar com essa duplicidade? Tenho uma pergunta ainda maior. Catar, o que você estava fazendo abrigando a liderança do Hamas? Você chegou a prometer ao presidente Biden que a equipe de negociação não estaria mais no Catar. Mas eles estão aí, em casas reais, num bairro residencial, não em hotel. O Catar tem casas onde o Hamas está sendo mantido. Foi assim que conseguimos atacá-los. Isso levanta uma questão importante sobre as negociações dos reféns. O mediador das negociações de reféns entre Israel e o Hamas é o Catar. No entanto, eu não sei quantos israelenses vivem no Catar, porém a liderança do Hamas está no Catar há décadas. Se você fosse para uma mediação, confiaria em um mediador que abriga a sua oposição? O absurdo não tem limites. Israel, ao realizar esse ataque corajoso e ousado, mostrou que não vamos permitir que mentores terroristas encontrem refúgio seguro em qualquer lugar do mundo. Se outros países querem ignorar a duplicidade de nações que patrocinam o terrorismo de um lado e supostamente são aliados democráticos do outro, Israel não vai permitir que isso nos impeça de fazer o que precisa ser feito. As condenações, é claro, têm ecoado ao redor do mundo. O primeiro-ministro Keir Starmer diz que condena o ataque de Israel e alerta para uma escalada. Ele telefonou para a liderança do Catar. Ele ofereceu condolências, sabe, por um oficial de segurança do Catar que foi morto.
Nenhuma menção ao oficial de segurança do Catar e a outras 5 pessoas ainda sem identificação. Na verdade, ainda não sabemos os resultados desse ataque. Não vamos esquecer que levou dias até que a eliminação de Nasrallah fosse confirmada. O mesmo aconteceu com Mohammed Deif, que levou mais de um mês, o segundo mentor em Gaza. No entanto, Starmer prometeu o reconhecimento de um Estado palestino, e ele vem fazendo isso desde setembro. Ele defendeu cessar-fogo imediato, rejeição à anexação e busca por solução de 2 estados. Segundo o chefe do Reino Unido, Israel deveria estabelecer um cessar-fogo imediato e depor as armas. Devemos rejeitar a anexação e não ocupar territórios que já são nossos por direito, buscando a solução de 2 estados. Bem, me desculpe, não há menção aqui sobre acabar com o terrorismo entre os palestinos, sobre Mahmoud Abbas, que negou abertamente o Holocausto um mês antes do ataque de 7 de outubro. Para entender por que o Reino Unido critica Israel, até o The Guardian, que nem é meu jornal favorito, publicou em 2024 qual o nome de bebê mais popular na Inglaterra. Você acertou, Mohammed, preciso dizer mais? França, nossa antiga amiga, e o presidente Macron, que enfrenta uma crise política. O presidente Macron logo demonstrou apoio ao Catar. Desde a semana passada, a aprovação de Macron caiu para 15%. Seu primeiro-ministro acabou de ser destituído em uma votação de confiança, que ele não conseguiu aprovar, sendo o 4º primeiro-ministro a ser destituído nos últimos 20 meses. Estão previstas manifestações contra Macron hoje. Como ele tem lidado com isso? Bem, sabemos que ele tem defendido a criação de um Estado palestino. Ele tem condenado Israel desde o início desta guerra. Agora dizem que a França tem uma população de 6 milhões de muçulmanos. Deve ser o dobro, cerca de 12 milhões de muçulmanos. Dizem que há 100 mil franceses se convertendo ao Islã por ano. Provavelmente está na casa das centenas de milhares. O que é sem dúvida é que a população muçulmana na França é o grupo demográfico que mais cresce. Então, enquanto Macron está fazendo um péssimo trabalho, liderando um país que enfrenta dívidas há décadas e está completamente moralmente corrompido, houve um aumento de 1000% nos incidentes antissemitas e protestos nas ruas por muçulmanos. A resposta dele é que ele apoia um Estado palestino, condenando Israel. E aqui ele tem mais uma desculpa. Condene o ataque de Israel ao Catar. Levaremos às Nações Unidas. Antônio Guterres, que recentemente passou um tempo na China com Xi Jinping, também com Putin e outros membros da Guarda Revolucionária Nacional do Irã. Vamos falar sobre isso em alguns minutos. Ele disse: "Eu condeno fortemente os ataques israelenses no Catar. Isso viola a soberania e a integridade territorial." O Catar teve papel positivo nos cessar-fogos e na questão dos reféns. Isso é interessante. Se você olhar sob o lema de Antônio Guterres, que diz: "Nunca vamos desistir de tornar este mundo melhor para todos, em todos os lugares." Acho que isso simplesmente não inclui Israel. Bem, a questão é, isso já está sendo declarado como um ataque ilegal de acordo com o direito internacional. Qualquer pessoa que quiser pode olhar a Organização das Nações Unidas, Watch de Hillel Neuer, uma das maiores fontes de informação, e ele deixa muito claro aqui que, de acordo com o artigo 51 da Carta da Organização das Nações Unidas, todo país do mundo tem direito à autodefesa imediata, antes que isso seja considerado pelas Nações Unidas, se houver um risco imediato. Bem, como sabemos, o Hamas, que está abrigado no Catar, realizou um ataque sangrento contra 6 israelenses que estavam sentados em um ponto de ônibus no dia anterior. Eles entraram em ônibus e atiraram nas pessoas. Eles atiraram em pessoas que passavam de carro. Se não precisássemos, mesmo que não precisássemos de um lembrete do dia 7 de outubro, apenas um dia antes desse ataque, o Hamas matou israelenses a tiros nas ruas. Esses líderes do Hamas, o Centro de Comando e Controle, estão em Doha, que é a capital do Catar. Israel tem o direito de atacá-los em qualquer lugar. O outro elemento do artigo 51 e de outros artigos da Carta da Organização das Nações Unidas sobre autodefesa é se o país anfitrião não está disposto ou não é capaz de capturar terroristas. Como sabemos, o Catar não tem conseguido nem demonstrado vontade de capturar esses terroristas há anos. E se o país não parar os terroristas, o Estado vítima tem permissão para pedir. E se o Catar não parar o terrorismo,
o Estado vítima tem permissão para agir. A outra questão são as comparações. Bem, quando os Estados Unidos alvejaram Osama Bin Laden no Paquistão, eles não pediram permissão. Da mesma forma, Israel também não precisa de permissão para atacar o Hamas no Catar. O último elemento é necessidade e proporcionalidade. Ninguém pode negar que foi um ataque proporcional. Esse foi um ataque preciso contra uma área específica de um prédio onde a liderança do Hamas no Catar estava localizada. Provavelmente nenhum país teria passado por isso. Outro país teria lançado uma bomba de 20 mil toneladas nessa área, matado 50 mil pessoas e garantido que o trabalho fosse feito. Bem, sabemos que hoje as Nações Unidas estão realizando uma cúpula de emergência baseada em Antônio Guterres. Podemos imaginar para onde isso vai. Haverá uma condenação pública desse ato por parte de Israel, assim como houve uma condenação pública de Israel ao atacar o Irã e atacar o Iraque, o reator Osirak, há muitos anos atrás. O embaixador Yechiel Leiter diz que sua resposta é simples. Se deixamos alguém escapar em Doha, vamos pegar da próxima vez. Ele nem está respondendo a essas alegações. Danny Danone diz que não haverá imunidade para terroristas, nem em Gaza, nem no Líbano, nem no Catar. Os Estados Unidos têm uma relação incrivelmente complicada com o Catar, já falamos sobre isso várias vezes. Já falei sobre isso com Mark Levin, Ben Shapiro e outros. Já recebi convidados que falaram disso abertamente comigo. A resposta do presidente Trump é a seguinte: bombardear unilateralmente dentro do Catar uma nação soberana, um aliado próximo dos Estados Unidos, que está trabalhando muito duro e bravamente, correndo riscos conosco para intermediar a paz, não avança os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos. No entanto, eliminar o Hamas, que lucrou com o sofrimento do povo que vive em Gaza, é um objetivo digno. Então, o presidente Trump está basicamente dizendo que, bem, a localização do terrorista do Hamas foi uma infelicidade, como disse David Gazzone online, mas ele não discorda do ataque em si. E podemos perceber nessas declarações a complexidade do relacionamento dos Estados Unidos, tendo a maior base em um país que não é essencialmente um proxy, mas sim um parceiro profundo do Irã. Trump já começou a se distanciar disso uma hora após o ataque, afirmando que a decisão foi do primeiro-ministro Netanyahu. Não tomei essa decisão. Aparentemente, a mensagem que está sendo divulgada é que Israel notificou os Estados Unidos por meio de um intermediário enquanto o ataque estava acontecendo. Assim que os Estados Unidos atenderam a ligação, ligaram para o Catar, mas já haviam se passado 10 minutos após o ataque. Agora, essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Em 1981, Israel realizou o que foi chamado de Operação Ópera, na qual eliminamos o reator Osirak no Iraque. O presidente Reagan, a princípio, condenou a operação. Claro, as Nações Unidas condenaram a operação. Mais tarde, quando os Estados Unidos se posicionaram contra Saddam Hussein, o presidente Reagan disse, em retrospecto, que estava convencido de que o ataque de Israel a Osirak atrasou o programa nuclear de Saddam Hussein. Já pensou se Saddam Hussein tivesse armas nucleares ao atacar o Kuwait? Imagine se Saddam Hussein tivesse armas nucleares prontas quando as tropas dos Estados Unidos da América chegaram após 11 de setembro, o mundo seria outro. Uma das principais questões que vai seguir adiante é como os Estados Unidos vão continuar seu relacionamento com o Catar. Israel mostrou sua força de dissuasão, mas onde isso deixa os Estados Unidos? Na verdade, acho que isso muda o jogo. A Cable News Network, claro, tenta enquadrar dessa forma. Esse ataque ao Catar levanta questões sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como parceiro de segurança. Na verdade, eu acredito que esse ataque, assim como o ataque de Israel ao Irã, mostra que o oposto é verdadeiro. Quando Israel ataca um inimigo, onde quer que esse inimigo esteja, isso não representa uma ameaça militar crível. Isso oferece uma solução militar crível. Os Estados Unidos, sob a política de Trump, tem tentado oferecer uma ameaça militar crível sem colocar tropas em solo. Entendo que Trump enfrenta muita pressão.
Os americanos não querem tropas dos Estados Unidos da América em regiões distantes, mas é preciso entender como isso afetou a imagem dos Estados Unidos no mundo. J. D. Vance explicou a doutrina Trump, que, segundo ele, é simples. Vou ler para você. São 3 pontos. Articule claramente o interesse do que você deseja. Tente a diplomacia para conseguir isso. E se isso falhar, use um poder militar avassalador e depois caia fora de lá. Em Irã, Israel bombardeou o país por 11 dias e meio com milhares de ataques aéreos. Destruímos as defesas aéreas do Irã, atacamos alvos estratégicos e usamos drones e agentes dentro e fora do país. Após eliminarmos a ameaça no Irã, os Estados Unidos enviaram bombardeiros B-2 e lançaram um grande arsenal sobre o programa nuclear iraniano. Agora, Israel implora por esses aviões. Se os tivéssemos, faríamos isso sozinhos. Esse era o momento dos Estados Unidos mostrarem força, e assim fizeram. Embora haja uma dúvida se os Estados Unidos representam uma ameaça militar crível, e não precisamos ir muito longe, basta olhar o que aconteceu neste domingo entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia realizou no último domingo o maior ataque aéreo desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em abril, Trump disse a Vladimir Putin: pare. Uma das famosas mensagens de pare, depois que Vladimir Putin enviou bombas e bombardeou Kiev. No dia 8 de maio, apenas 2 ou 3 semanas depois, Trump emitiu um ultimato de 30 dias para um cessar-fogo. Quando esse cessar-fogo de 30 dias terminou, em 14 de julho, 2 meses depois, Trump emitiu um aviso de 50 dias ameaçando tarifas de 100%. 8 de agosto, o prazo havia passado. Não havia opção, não houve ação. E uma cúpula foi anunciada com Putin. Após a cúpula, não houve nenhum resultado claro. No dia 7 de setembro, nesta semana, a Rússia ataca a Ucrânia com 800 drones e 13 mísseis. Eles atingiram um prédio governamental importante pela primeira vez e mataram 4 pessoas, incluindo um bebê. Bem, Clausewitz, que é meio que o fundador da guerra moderna, Karl von Clausewitz, diz que a guerra é simplesmente a continuação da política por outros meios, o que significa que você quer ter uma política, você quer ter diplomacia. A diplomacia não funciona. Você entra em guerra, em uma ação militar, para alcançar seus objetivos. A guerra não é isolada, mas usada para atingir objetivos políticos. Para que a guerra seja uma continuação da política por outros meios, pessoas em bairros perigosos como a Rússia, o Catar, o Irã, estão observando se você está disposto a usar força militar. Aparentemente, Rússia e outros não acham que os Estados Unidos da América darão força real às suas ameaças. Entre 31 de agosto e 1º de setembro, apenas uma semana atrás, houve uma cúpula de cooperação em Xangai, a maior cúpula que já aconteceu entre o eixo do mal. Xi Jinping estava lá. Ele foi o anfitrião. Putin participou. O Irã participou. Erdogan, líder da Turquia, e Antônio Guterres, da Organização das Nações Unidas, também participaram. E a mensagem foi muito clara. O eixo Rússia-China não está mais se escondendo. Aliás, algumas outras nações que estão no meio disso também estavam lá, como Modi, da Índia. Os líderes mundiais estão observando com muito cuidado se os Estados Unidos da América apresentam uma ameaça militar crível. Existe uma ameaça militar crível para defender Taiwan? Pode confiar, a China observa a Rússia para ver se os Estados Unidos da América vão intervir, manter tarifas, enviar tropas ou armar os ucranianos o suficiente. O maior ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia nesta semana não é um bom sinal para a dissuasão dos Estados Unidos. Agora, novamente, eu posso entender isso, assim como muitas pessoas. Os Estados Unidos da América não querem colocar tropas em solo, eles não querem se envolver em operações militares e guerras ao redor do mundo, mas vivemos em uma economia global. Vivemos em um mundo globalizado. Os Estados Unidos da América possuem ativos e bases militares pelo mundo. E o mundo não pode ser ignorado. Se a Rússia não for parada na Ucrânia, eles já têm em vista o restante da parte oriental da Europa Ocidental, o que afeta diretamente nossos aliados, afeta nossas rotas comerciais, afeta nossa tecnologia, afeta a OTAN.
Os Estados Unidos da América não podem apenas se isolar, Israel aprendeu isso de forma dolorosa. Muitos de vocês estão pensando em 7 de outubro, mas não foi nessa época. Entre julho e agosto de 2006, Israel teve a Segunda Guerra do Líbano. Nesse momento, o Hezbollah atacou Israel e sequestrou soldados. Israel atacou com força durante o mês seguinte, mas paramos antes de derrotar o Hezbollah. E aceitamos a resolução das Nações Unidas, que exigia a retirada total de Israel do território libanês em troca de uma comissão de monitoramento que garantiria que o Hezbollah não continuasse fabricando armas e não descesse ao sul do rio Litani. Bem, o Hezbollah declarou isso como uma vitória divina. Eles se rearmaram. Eles passaram de 15 mil foguetes para 150 mil foguetes, incluindo munições de precisão. O Hamas observou isso com muito cuidado e copiou. Eles construíram túneis. Eles entenderam a teoria do escudo humano. Em 2009, o Hamas lançava foguetes contra Israel, levando a Operação Chumbo Fundido. O Irã saudou a vitória do Hezbollah como uma vitória mundial para o terrorismo. Foi aí que eles começaram a despejar dinheiro não só no Hezbollah, que é um regime xiita, e em outras milícias xiitas em todo o Oriente Médio, porque o Irã é xiita. Em seguida, escolheram o Hamas, que é sunita. Agora, provavelmente, não há outros povos no mundo que tenham matado mais pessoas do lado oposto do que as guerras entre xiitas e sunitas. Isso não tem nada a ver com o Ocidente, isso é uma luta interna. Mas uma coisa que os uniu foi o financiamento do Irã ao terrorismo mundial. Eles estão dispostos a usar xiitas, estão dispostos a usar sunitas e chechenos. Enquanto você apoiar o terror contra Israel ou os Estados Unidos, o Irã será seu patrocinador. De acordo com relatórios de inteligência, depois que Israel se retirou do Líbano sem derrotar o Hezbollah, a moral aumentou entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o que levou às terríveis atrocidades cometidas na Síria, com 500 mil de pessoas, e inúmeras atrocidades em todo o Oriente Médio. O mundo observa. O manual do Hamas para o 7 de outubro veio diretamente de 2006. Israel aprendeu que sem uma ameaça militar crível, perde-se a dissuasão. Fomos pegos de surpresa novamente em 7 de outubro, mas estávamos planejando um grande ataque militar para prevenir ou eliminar tanto o ataque do Irã quanto os ataques vindos do Hezbollah, que podíamos ver tanto nos alertas, no alvo de Nasrallah, na outra liderança e, claro, no ataque ao Irã. Israel aprendeu que, sem uma ameaça militar crível, você não tem nada que possa apresentar ao mundo. Agora é hora dos Estados Unidos considerarem sua própria dissuasão. Observando o mundo, os parceiros dos Estados Unidos da América veem que, para os Estados Unidos estabelecerem credibilidade em ameaças militares e dissuasão, há duas opções. Ou precisa colocar tropas em solo e cumprir sua ameaça militar crível com soldados americanos, ou precisa armar, financiar e apoiar seus principais parceiros regionais que cuidarão das ameaças que colocam em risco a democracia, ameaçam os parceiros dos Estados Unidos e ameaçam os próprios Estados Unidos. Hoje, há um exemplo de apenas um país no mundo que parece ter a coragem de enfrentar essas ameaças. Israel, Israel, Israel. Ninguém mais parece estar enfrentando essa batalha. O inimigo. A Europa e até mesmo os Estados Unidos parecem, se não felizes, ao menos dispostos a permitir que essas ameaças se espalhem, cresçam e sejam contidas, como um câncer no corpo, apenas assistindo seu avanço. Foi isso que aconteceu com o Irã, foi isso que aconteceu com o Hezbollah, é isso que está acontecendo com a Rússia. É isso que acontece com a China. O terror nunca se desarma por vontade própria. O terror só fica cada vez maior, maior e maior. No Ocidente é difícil entender isso porque buscamos a paz e queremos liberdade para as pessoas. Queremos paz. A guerra busca isso em Israel, sem intenção de conquistar novos territórios. Queremos viver em paz e é por isso que entramos em guerra. No entanto, nossos inimigos e pessoas que acreditam no terrorismo é uma ideologia religiosa, muitas vezes baseada no Islã, que fala sobre construir um califado.
Fala sobre conversão forçada, fala sobre dominação mundial. Não existe um vácuo onde simplesmente fica parado e adormece. Se o terror não for confrontado, ele simplesmente cresce e cresce. O recente ataque de Israel à liderança do Hamas no Catar, independentemente de termos eliminado um terço, metade ou toda a liderança do Hamas, mostra que os Estados Unidos têm um parceiro disposto a afirmar sua capacidade de dissuasão e encontrar terroristas onde quer que estejam. Acredite, quando os terroristas vão dormir, não têm pesadelos de serem caçados pelo Reino Unido após os atentados em Londres, nem pela Espanha após os trens espanhóis, nem pelos Estados Unidos da América após o 11 de setembro. O que eles veem em suas mentes é uma bandeira azul e branca com uma estrela de Davi, e começam a suar à noite porque Israel é o único país que está ensinando ao mundo que é preciso ter uma ameaça militar crível, respaldada por ações militares concretas. Esta é a oportunidade de mudar o jogo, não só para Israel, mas estou focando especificamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deveriam estar aproveitando essa oportunidade para pressionar o Catar a escolher o seu lado. Você quer ser um patrocinador do terrorismo, um representante do Irã, fornecendo fundos e treinamento para o Hezbollah, para o Hamas, para a Guarda Revolucionária Iraniana, para entidades terroristas em todo o mundo? Ou você quer ser um aliado dos Estados Unidos? Agora, pode haver uma mensagem subliminar aqui, uma corrente oculta, onde talvez os Estados Unidos da América estejam dando a entender que Israel realizou esse ataque com aprovação implícita dos Estados Unidos da América, se não explícita, enviando um recado ao Catar. Mas conhecendo o Catar e regimes terroristas, mensagens implícitas não bastam. Eles prestam atenção a mensagens explícitas e fortes. É um momento em que isso é usado para um jogo 10 vezes maior. Israel atacará terroristas em qualquer lugar. E os Estados Unidos exigem que seus aliados escolham um lado, seja o eixo do mal, Rússia, China, Turquia, Coreia do Norte ou o eixo do bem. Quero concluir dizendo que, como israelense, tenho orgulho deste dia. Essas condenações mundiais mostram uma visão com a qual todos nos identificamos. Imagine um grande valentão no parquinho e há uma criança pequena que fica ao lado desse valentão, e então você olha ao redor do parquinho e há um monte de outras crianças que estão circulando eles. Você pensaria que eles estariam torcendo por essa criança, o Davi enfrentando o Golias? Uau! A criança está enfrentando um valentão 100 vezes mais barulhento. Mas todas essas crianças torcem pelo valentão. Você não entende por que fariam isso. Torça pelo azarão que está disposto a enfrentar. E então você amplia a visão. Você vê que atrás daquele círculo de crianças, há outro círculo de crianças, um círculo de valentões atrás de cada uma delas. E você entende, aquelas crianças que estão torcendo para o valentão, elas sabem que se não torcerem para o valentão, há um valentão maior atrás delas disposto a atacá-las. Aquelas crianças que estão dentro daquele círculo interno são a Europa. A Europa sabe que, ao apoiar Israel, único país com apoio dos Estados Unidos da América contra o terrorismo mundial, enfrenta um valentão maior que deixou entrar e se espalhar em suas populações, que agora a ameaça. Essa é a história da Europa hoje. Israel demonstrou coragem. Israel mostrou que, quer vocês nos apoiem ou não, se tivermos que escolher entre sermos condenados por vocês, Europa, ou mostrar nossa capacidade de dissuasão e atacar terroristas que querem matar nosso povo, essa escolha já foi feita. E o terror não descansará enquanto Israel estiver atento. Obrigado por se juntar a mim neste episódio especial do Verdadeiro Oriente. Voltaremos na próxima semana para acompanhar os bastidores da história no Oriente Médio.